Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e as nossas obras de hoje têm uma particularidade. Você não vai poder visitá-las. Essas são apenas algumas das obras de Jean-Claude e Cristo. E como será que eles financiavam esses super projetos? Eles viviam da sua arte? Gente, é genial também a forma de financiamento, porque muita gente pode pensar que os governos locais, federais, pagavam por essas obras, mas que nada. Inclusive, quando eles fizeram uma obra dentro do Central Park, eles pagaram para usar o Central Park. Então, da onde saiu o dinheiro? Do processo de criação. Eles vendiam os desenhos dos estudos que eles faziam, as maquetes, as colagens. Então esse dinheiro pagava a preparação, a finalização, a manutenção e a remoção do projeto, porque claro, se você usa um espaço público, depois você não pode abandonar tudo que você utilizou para embrulhar ou para intervenir no espaço por lá, não podia fazer isso. Tanto que a Jean-Claude dizia o seguinte: não somente não há lucro, mas não há sequer dinheiro de volta. É como criar um filho. E é quase um filho mesmo, e alguns até filhos grandes, porque esses projetos demoravam. Para você ter uma ideia, o projeto que está sendo levado a cabo agora pelo Cristo, nos Emirados Árabes, começou a ser pensado em 1977. Sim. Nós estamos em 2019 e esse projeto começou a ser pensado em 1977. Umbrellas, que eles fizeram no Japão e nos Estados Unidos simultaneamente, levou 7 anos. A Pont Neuf em Paris, 10 anos. E agora vem o que tem uma duração também incrível, desde o início deles começarem a pensar até a finalização, que foi o Reichstag, que esse período levou 24 anos. Sim, o prédio do parlamento alemão que fica em Berlim foi um projeto grandioso que eles levaram muitos nãos, mas eles não desistiram. Like the case of the Reichstag was refused three times in 1977, 81 and 87. But for the first time in the history of art, the existence of the work of art was decided by the 70 minutes debate of the parliament of the nation, a roll call vote, and we defeated the Prime Minister of Germany. Esse edifício ficou empacotado, embrulhado por 14 dias. Para realizar esse empacotamento, eles necessitaram 100 mil metros quadrados de polipropileno com uma camadinha de alumínio que dava um brilho e 15,6 quilômetros de corda também de polipropileno azul. Elementos constantes na obra de Jean-Claude e do Cristo. Tecido, gente, para eles é uma coisa muito importante, tem um grande significado. E também o que ele faz? Ele simplifica a forma. E depois vem, em contrapartida, uma cor que contrasta, que acentua o que se vê. Então tem essa diferença da forma que se utiliza e da função de cada um desses elementos. Depois, escala, grandes escalas. E se às vezes eles não vão empacotar, quando eles fazem uma intervenção na paisagem, muitas vezes eles trabalham com escala não no sentido de tamanho, mas de grande repetição de elementos, como aconteceu com Umbrella e com o Central Park. Ficou bonito, né, esse Central Park. Parte essa ideia. Pensei o seguinte: em 1920, claro que vai ter um homem que vai influenciar pra caramba o Cristo, porque o Man Ray, nessa data, ele embrulhou uma máquina de costura com cobertor, amarrou com corda e fotografou para que fosse utilizada como conceito, essa imagem como um conceito da beleza surrealista. E daí o Cristo chegou em 1958 em Paris e começou primeiro a embrulhar, de certa maneira, as latas de tinta que ele encontrava no seu estúdio. Eram latas pequenas, né?
No começo ele alterava esses objetos, já que ele cobria a lata com uma tela encharcada de resina, depois amarrava e ainda, por fim, colocava uma mistura de cola, areia e uma camada fina de verniz preto ou marrom por cima. Mas tem um momento que ele começa a deixar a lata inalterada e ele pensou nessa obra em termos de conjunto, como de empilhar as latas e também com esse sentido quando a gente vai fazer uma mudança que a gente deixa as caixas num canto, né? Nesse mesmo ano ele começa assim já um processo muito mais de empacotamento com objetos que a gente... mais familiares, que você olhando, mesmo que esteja embrulhado, você consegue reconhecer. Porque a ideia aqui não é descobrir o que se embrulha, mas ressignificar, dar um novo ar àquele objeto que é tão cotidiano. E a partir daí é que eles vão ter a ideia de embrulhar estruturas realizadas assim, grandes estruturas realizadas pelo homem ou fazer intervenções diretamente na natureza. Jane dizia que o embrulho em si não era o mais importante da obra, mas sim o tecido que revelava a fragilidade e a temporariedade. Por quê? Porque eles queriam, com essas obras, chegar a um número maior de pessoas, mas elas eram efêmeras, ou seja, tinham uma temporariedade para evitar, para que elas continuassem sendo livres, para que ninguém as possuísse. Para que não fosse uma arte comercializada, e o que eles vendiam eram os processos de criação e não a arte em si. Então ninguém podia dizer, é meu tesouro, é só meu. E isso, claro, mostra até a mensagem que eles queriam passar, porque eles vão na contramão da sociedade do consumo. Então é uma crítica aí clara a essa sociedade em que as pessoas querem possuir e desejam esse desejo louco de coisas, e eles nessa obra, você, nem eu, nem ninguém pode comprá-la. Então aí a gente vê essa ideia, o cerne da obra desses dois artistas. Everything in the world belongs to somebody. They know 1 square meters and the world does not belong to somebody. What myself and Jean-Claude do, we borrow that space and create gentle disturbance for a few days. Eu coloquei aí o casal, uma arte, porque a história deles é muito linda. Ambos nasceram no dia 13 de junho de 1935. Sei, é uma loucura. Ele na Bulgária e ela em Casablanca, porque o pai da Jean-Claude era um general francês e ele naquele momento estava, trabalhando em Casablanca. Ela retorna a Paris e ele vai para Paris em 1958. Então a mãe da Jean-Claude vai num salão de beleza e vê um retrato, pergunta quem fez, tal, daí fala, do artista que é o Cristo, porque o Cristo fazia esse tipo de trabalho para sobreviver naquela época. E para poder fazer outras coisas que era o que ele queria fazer, então era a subsistência. Então ela contrata o Cristo e quando ele chega na casa, conhece a sua filha, Jean-Claude, foi aquele amor à primeira vista. Só que ela já estava prometida a um homem mais velho e acaba casando com ele. Só que depois da lua de mel, ela abandona o marido porque ela já estava grávida do Cristo. E foi com o Cristo que ela passou 51 anos da sua vida fazendo arte. Ele ensinou para ela a história da arte. Ela fez com que os seus projetos fossem cada vez maiores e também era aquela pessoa diplomática que conseguia que os projetos fossem aprovados. Era a diplomática do casal. Então as obras não podiam existir sem um ou sem outro, e tanto que os dois assinam. E em 2009 ela faleceu e ele continua aí tentando dar vida para aqueles projetos que eles pensaram juntos. Pra gente poder usufruir dessa arte, dessa grande arte. E no próximo episódio nós vamos ver um artista que não pode ver o que pinta. Pra não perder, já sabe, se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, vamos encher o mundo de arte, me segue nas minhas redes sociais e hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo no teu coração.